Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de verbos. Eu sou a professora Fabiola Rodrigues, de língua portuguesa. Bom, antes de iniciarmos a nossa aula, já vou te pedir para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, além de me seguir nas redes sociais. Bom, vamos para a nossa aula de verbos, que não é uma aula muito curta, não. Então, o que são verbos? Verbos são palavras que expressam uma ação, um estado, um desejo, um acontecimento ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, estudar, ser, querer, acontecer, chover. Os verbos, eles são divididos em 3 conjugações. Primeira conjugação, os verbos terminados em ar, amar, cantar. Segunda conjugação, verbos terminados em er, comer. Terceira conjugação, verbos terminados em ir, partir, sair. E nós temos também os verbos terminados em or, porém não é quarta conjugação, tá, gente? Os verbos terminados em or, que são derivados do verbo por, eles fazem parte da segunda conjugação. Por quê? Porque veio do latim, que era poer. Então, o verbo terminava em er. Por isso que ele é da segunda conjugação. Então, o verbo por e os seus derivados, repor, supor, antepor, depor, etc., fazem parte da segunda conjugação verbal, ok? Os verbos podem se flexionar em pessoa, número, tempo, modo e voz. E nós vamos ver isso direitinho. Então, flexão de pessoa. Primeira, segunda e terceira, né? Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu, vós. Terceira pessoa, ele, eles. De número, singular ou plural, tá? Então, as pessoas do singular são eu, tu, ele ou ela. E do plural, nós, vós, eles, elas, ok? Os verbos também se flexionam em tempo. Eles podem ser conjugados no presente, no pretérito, ou seja, no passado, e no futuro. Também são divididos, né, em modos, flexionados em modos. Tem modo de indicativo, subjuntivo e imperativo. E as flexões de voz, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Vamos ver cada um deles? Então, nós temos o modo indicativo, que é o modo que expressa certeza em relação ao fato, que é ou será dado como real. Eu trouxe aqui para o nosso exemplo o verbo amar, que é um verbo que eu amo muito. Então, vamos lá? Bom, o verbo amar conjugado no presente do modo indicativo fica dessa forma. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Né? O tempo presente indica algo que acontece naquele momento. Eu amo meu esposo. Né? Então, isso é algo que faz parte do meu presente. Agora eu vou passar o slide aqui porque eu quero ver com vocês primeiro o pretérito perfeito. Tá? O pretérito ele indica passado e nós temos 3 pretéritos. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito indica algo que já aconteceu e já acabou. Vou ler aqui para vocês. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Vou dar um outro exemplo, assim, talvez mais fácil de visualizar. Caminhar. Ontem eu caminhei muito, né? Então, eu caminhei. É o pretérito perfeito do modo indicativo que indica uma ação que aconteceu e já acabou. Diferentemente do que eu quero mostrar para vocês agora, do pretérito imperfeito, que indica um passado que acontecia com frequência. Então, se no pretérito perfeito eu digo ontem eu caminhei muito, é uma ação que já acabou, é diferente de eu dizer que antigamente eu caminhava muito, né? Era algo que é um passado que ocorria com frequência, já acabou, mas ocorria com frequência, ocorria todos os dias. Então, essa é a diferença entre o verbo no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Mas temos também o pretérito mais que perfeito, que atualmente é uma forma pouco utilizada na língua falada. A gente encontra mais em obras literárias, tá? Em alguns contos. Eu até observo que os meus alunos, quando vão ler do 6º ano,
colocam um acento aí, ele amará, e não tem um acento, não é futuro, é o verbo no pretérito mais que perfeito, que indica um passado de algo que já aconteceu. Por exemplo, quando notei, a água já transbordara da banheira. Então, quando eu digo transbordara, quando eu notei, a água já transbordara da banheira, quer dizer, já tinha transbordado. E aí eu usei uma forma, para explicar a vocês, acabei usando a forma composta, que é a forma usada na língua falada, né? Quando notei, a água já tinha transbordado da banheira. Quando notei, a água já transbordara da banheira. Então, ele é o correspondente dessa forma, né? Tinha transbordado, tinha saído, tinha comido, que a gente utiliza muito na língua falada, que é a forma composta, ok? Mas é importante vocês saberem que existe o pretérito mais que perfeito, pode cair em concurso, tá bom? Então é bom ficar atento. Vamos à conjugação? Verbo amar. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amares, eles amaram. E aí eu já falei aqui do pretérito perfeito, vou falar do futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam. O futuro do pretérito indica uma hipótese, ok? Bom, aqui temos a forma do subjuntivo, que é um verbo, um modo verbal que indica suposição, possibilidade ou dúvida. O presente dele vai indicar a suposição de que a ação ocorra. Já o pretérito imperfeito, hipótese de como seria se a ação ocorresse. Vamos lá? Presente. Que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Pretérito imperfeito. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Vamos ver também o futuro do presente do subjuntivo, tá? Que indica hipótese de quando a ação ocorrer. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Pessoal, vocês podem ficar preocupados porque não vai cair em concurso para você conjugar todos os verbos, mas é importante que você conheça a conjugação, porque pode cair um verbo ali conjugado e pode perguntar em que tempo e modo verbal aquele verbo está conjugado no trecho que foi escolhido, então é importante saber, tá bom? Continuando, temos o modo imperativo, e aí esse imperativo a gente aprende, né, lá na escola, que é só lembrar de imperador, que imperador dá ordem, e o imperativo é o modo verbal que expressa a ordem, conselho, pedido, e aí entre ordem e conselho vai depender do contexto mesmo, tá? E ele só é conjugado no presente. Por exemplo, se eu digo para minha amiga, amiga, esqueça ele. Eu não estou dando uma ordem, eu estou dando um conselho. Então, mas se eu digo para minha filha, desça daí, você vai se machucar, é uma ordem, né? Ela tem que descer para ela não se machucar, eu vou lá, enfim. Então, essa é a diferença, vai depender do contexto, se é um pedido, se é uma ordem, se é um conselho, certo? Então, vamos lá. Imperativo afirmativo. Ama, tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. E imperativo negativo. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Ok? Esse é bem fácil, né? Vamos lá. Temos também as formas nominais do verbo, que é o infinitivo, é o verbo na sua forma natural. Por exemplo, amar. Gerúndio, que indica o momento que algo está acontecendo, por exemplo, amando, e o particípio, que indica algo já acabado, amado, ok? Vozes verbais. Nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Voz ativa, na voz ativa, o sujeito é agente da ação, por exemplo, o aluno viu a professora, o sujeito, o aluno, ele praticou a ação, ele viu a professora.
Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. A professora foi vista pelo aluno. Aqui o sujeito é a professora, que foi vista por alguém, pelo aluno, então ela sofreu a ação, ok? E na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação do verbo ao mesmo tempo. Olhei-me ao espelho, né? Então eu pratiquei e sofri a ação ao mesmo tempo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham relembrado tudo, porque muitas vezes, né, a gente aprende, tem muito tempo que não estuda e precisa relembrar, refrescar a memória. Então é isso, bons estudos.